Olá pessoal, alunos e alunas, professores e professoras. Eu sou o Luiz Reni Coutinho Marques, jornalista e escritor. Hoje eu vou conversar com você sobre meu livro O Mar de Dentro no Continente de São Pedro, a importância da hidrovia na povoação e desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em 120 páginas, cheias de imagens do fotógrafo Emílio Pedroso, que me acompanhou durante esse trabalho pela região banhada pelas águas do Canal de Rio Grande, Lagoas Mirim e dos Patos, Guaíba e os rios Jacuí e seus afluentes. Passamos por muitas cidades: Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Pelotas, São Lourenço do Sul, Barra do Ribeiro, Guaíba, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Triunfo, Taquari, Estrela e Porto Alegre. Pesquisamos em arquivos municipais, museus e bibliotecas em toda essa região. Visitamos ruínas de embarcações, portos e armazéns, terminais e navios modernos. Conversamos com historiadores, professores, moradores ribeirinhos, gente que viajou em antigos vapores de gasolinas, marinheiros e outros personagens ligados à hidrovia. A ideia de fazer esse livro surgiu da comparação com outras regiões do mundo, como os vales do Mississippi, na América do Norte, e do Reno, na Europa. Nessas regiões, a hidrovia é exaltada pelas populações que vivem nas proximidades das águas. Aqui no Brasil, e particularmente no nosso estado, no entanto, aconteceu o contrário. Depois de ter fundamental para o surgimento e a povoação das terras rio-grandenses e de ter uma fase de apogeu, o transporte pelas águas entrou em decadência. Felizmente, a situação começou a mudar nos últimos anos, com a retomada de linhas regulares de navios entre Triunfo e o Porto de Rio Grande. É um trajeto de cerca de 350 quilômetros. O projeto desse livro foi considerado importante pelo Ministério do Turismo para estimular o conhecimento e a valorização da hidrovia gaúcha. Por isso foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. O Grupo Wilson Sons, um dos maiores operadores logísticos do Brasil, gostou da ideia e decidiu patrocinar o trabalho. A produção foi da Lisboa e Rocha, uma empresa especializada em atuar nessa área, promovendo projetos culturais e esportivos. A empresa acompanhou tudo, cuidando do bom andamento do projeto em todos os detalhes e em todas as suas etapas. A Wilson Sons é responsável pela retomada da hidrovia local, com a linha entre Rio Grande e Santa Clara. Utiliza 2 navios com capacidade para 150 contêineres cada um, subindo e descendo entre os 2 portos. Contêineres, pessoal, são aquelas caixas de aço que vocês veem carregadas por caminhões nas rodovias. Cada um equivale à carga de um caminhão. Isso significa menos carretas nas estradas, menos acidentes, menos poluição, mais segurança, sustentabilidade e preservação ambiental, utilizando uma via natural. Nosso trabalho começou num dia que amanheceu gelado e chuvoso na cidade de Rio Grande. Lá fica o único porto marítimo do estado. Era início de junho e o tempo anunciava a aproximação do inverno gaúcho. As águas agitadas da barra de acesso ao terminal formavam ondas de cerca de 4 metros de altura. Um fenômeno que acompanhei, na verdade, dos moles de entrada da barra. Vi um rebocador avançando sobre as vagas. Ele buscava o navio que o aguardava lá fora, no oceano, para o conduzir até o cais, no interior protegido do canal. Esse espetáculo é rotineiro e acontece principalmente quando as frentes frias da Antártida chegam com mais força à região. O desfecho é sempre positivo. A manobra feita pelo pesado rebocador transcorre em segurança. O capitão de mar e guerra Pedro Lupe, aposentado da Marinha Brasileira e hoje diretor executivo da Associação de Praticagem da Barra do Rio Grande, acompanha com naturalidade essas operações. Ele diz que o mar é realmente violento na região. As águas costumam ficar revoltas e as ondas gigantescas tornam as manobras difíceis. Mas ele garante que a perícia, a experiência dos práticos, que são os pilotos que comandam os rebocadores e os navios nesse trajeto final de chegada ou saída do porto, tornam tudo absolutamente tranquilo. Os rebocadores, pessoal, são aqueles navios pequenos, mais pesados, atarrachados. Eles lembram um cachorro bulldog.
levam e tiram os grandes navios dos portos. A pesquisa segue viajando no tempo até 1736, quando a coroa portuguesa ordenou a José Silva Paes que fundasse um forte e um porto no extremo sul da sua colônia na América, para marcar presença na região que na época era considerada terra de ninguém. Daí veio o termo campos neutrais, para aquelas vastidões de água e pastagens em regiões inabitadas. Oficialmente, pelo Tratado de Tordesilhas, essas terras pertenciam à Espanha. Na prática, isso não era muito claro, e exploradores lusitanos faziam incursões que iam até o Rio da Prata. A ousadia havia chegado ao máximo, por essa época, ainda no século XVII, com a fundação da colônia de Sacramento, bem nas barbas dos espanhóis, ali na frente da vila de Buenos Aires, na outra margem do Rio da Prata. Silva Paes pensou inicialmente em fundar uma vila e terminal onde hoje fica Punta del Este. Achou o local pouco adequado e decidiu subir mais o Atlântico. Aí chegou ao canal de Rio Grande e ali construiu o Forte Jesus Maria e José e uma vila. Antes havia determinado ao tropeiro Cristóvão Pereira de Abreu para começar as obras e que o aguardasse com gado e algumas plantações para alimentar seus soldados. O pessoal da vizinha São José do Norte, na outra margem do canal de Rio Grande, torce o nariz até hoje para essa conversa de que tudo começou pela vila criada por Silva Paes. Juram que a primeira povoação foi a sua. Como a vizinha não prosperou, a glória ficou mesmo com Rio Grande. Tropeiros, pessoal, são aqueles caras que pegavam o gado que vivia solto pelos campos da região. Eles tinham se desgarrado das missões, aquelas dos 7 povos, fundados pelos padres jesuítas na costa do rio Uruguai. Isso depois que elas foram destruídas pelos espanhóis, ajudados pelos portugueses, que haviam se acertado em relação à posse daquele território. Os índios guaranis que ali viviam foram quase todos mortos, e o gado que criavam e sobreviveu ao ataque acabou se espalhando pela campanha, passando a viver de modo selvagem. E isso atraiu os tropeiros que os levavam principalmente para as charqueadas, onde eram abatidos e sua carne salgada transformada em charque. Muitos entendem que essas reduções jesuíticas foram o início da povoação do Rio Grande do Sul. Na verdade, era uma colonização espanhola e que foi interrompida com a sua destruição. As margens dessa imensidão de águas no sul eram habitadas já nessa época, quando da chegada dos europeus. Ali viviam índios como os araquixanes, pratos, carijós, pampianos, charruas, minuanos e dezenas de outras tribos. Eles se alimentavam da pesca, da caça, comiam raízes, frutas, cebolas nativas, moravam em toldos erguidos dos banhados e andavam nus. Por isso tinham uma pele queimada de sol. E foi por avistar esses indivíduos sem roupas e escuros nas margens que os primeiros exploradores passaram a chamar a região de Canal e da Lagoa dos Patos de Rio dos Negros. A denominação patos é incerta. Uma das teses é de que havia muitas dessas aves nativas nas margens da lagoa, daí vindo o nome. Ninguém sabe ao certo. Os índios eram exímios navegantes e singravam as águas em toscas canoas, as igaras feitas de um tronco só de árvore. A escolha pelos banhados, além de abundância de comida, também levava em conta a segurança, já que dificultava a chegada de inimigos. Essas tribos, em sua maioria, não tinham chefes. Escolhiam um líder apenas quando estava em guerra com outras tribos. Nos primeiros tempos, muitos exploradores entraram pelo canal e subiram pela hidrovia. E foi um desses, João Lisboa, quem pela primeira vez se referiu à região como São Pedro do Rio Grande. Isso ainda no século XVI, porque ele desconhecia que as terras já haviam sido chamadas de Rio dos Negros por Martim Afonso de Souza, que em 1514 andou por ali e avistou os tais índios nus. Entre esses aventureiros, um pouco conhecido na história protagonizou um episódio curioso. Foi o cristão novo. Eram assim chamados os judeus convertidos ao catolicismo,
é o João Costa, um traficante de escravos. Ele viajou a Angola para receber renda da venda de escravos para o Brasil. Quando retornava para a Europa, foi perseguido por um navio pirata. Para escapar, mudou o rumo e navegou direto para o sul do Brasil, entrando na Barra do Rio Grande. O barco pirata, de maior calado, ficou ao largo, em alto mar. Costa aproveitou para percorrer a Laguna dos Patos. Ele foi o primeiro a fazer o levantamento cartográfico da região. De volta a Londres, organizou uma companhia de colonização para assentar judeus perseguidos no sul do Brasil. Os banqueiros e o governo não acharam a proposta tão boa. Ele custou arranjar dinheiro para a empreitada. Quando finalmente conseguiu, o plano acabou modificado. É que, quando levantou o financiamento e atraiu clientes para fundar a colônia, e descobriu que Silva Paz já havia ocupado o canal de Rio Grande. Para não perder a viagem, o investimento mudou a rota e acabou indo para a América do Norte, desembarcando seus clientes judeus na Nova Inglaterra. A consolidação na povoação de Rio Grande não impedia a chegada dos inimigos espanhóis, que a toda hora invadiam a Barra e atacavam a vila. Essa situação levou o governador da província a fugir, transferindo a capital para Viamão, no norte da Lagoa dos Patos. Mas o local não se mostrou muito favorável para a atracação de barcos e 3 anos depois a sede mudou novamente de lugar, indo para a recém-criada vila de Porto Alegre, nas margens do rio Guaíba. Pouco antes, o conde de Bobadela havia destinado parte das suas terras ao longo do canal de São Gonçalo para a fundação da vila de Pelotas, que logo se transformou no principal centro das charqueadas, onde a carne do gado abatido era salgada e seca ao sol, virando charque, que era exportado para todo o Brasil e até para outros países. O charque foi a primeira riqueza da região e impulsionou a povoação e o desenvolvimento do continente de São Pedro, desde meados do século XVIII até a metade do século seguinte. O sucesso desse negócio enriqueceu seus proprietários e Pelotas virou um centro sofisticado. Companhias teatrais que viajavam para se apresentar em Montevidéu e Buenos Aires costumavam passar pela vila para curtas e concorridas temporadas. Os brigues, com seus altos mastros e velas tremulantes que levavam o charque para os mercados compradores, além de dinheiro e da venda do produto, voltavam abarrotados de louças e móveis de luxo da Europa, mantimentos, livros e revistas que podiam ser consumidos por um público endinheirado. Curiosamente, mesmo sem ter canaviais, neste período, Pelotas desenvolveu também uma importante indústria doceira, que até hoje é tradicional. O desenvolvimento do continente de São Pedro, a partir de Rio Grande e Pelotas, tomou o rumo da Lagoa dos Patos, do Guaíba, e chegou ao Vale do Rio Jacuí, no rumo norte do estado, e até a fronteira com o Uruguai, na parte sul, onde nasceu o povoado de Santa Vitória do Palmar, nas margens da Lagoa Mirim, que atraía tropeiros em busca daquele gado solto que era vendido para as charqueadas de Pelotas. O porto de Santa Vitória, hoje desativado, registrava intenso movimento de barcos carregando cargas e pessoas. No seu auge, o transporte pela Lagoa Mirim chegou a utilizar barcos movidos a pás, como aqueles que navegavam na bacia dos rios Mississippi e Missouri nos Estados Unidos, e que foram eternizados em dezenas de filmes produzidos em Hollywood. Infelizmente, não sobrou nenhum exemplar desses navios. Hoje a cidade aposta na volta do uso do modal aquático, agora com a criação da hidrovia do Mercosul, que integraria o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Enquanto sonha com o retorno de bons tempos, a região tem como principal atrativo um santuário chamado Reserva do Taim, formado pelo banhado do mesmo nome, entre as lagoas Mirim e Mangueira, bem no sul da fronteira com o Uruguai. Ali vivem e são preservados capivaras, graxaíns, garças, saracuras e dezenas de outras espécies que cruzam a rodovia, onde os veículos são obrigados a rodar a velocidade bastante reduzida. O presidente do Tecom Rio Grande, do Terminal Santa Clara, do grupo Wilson Sons, o engenheiro Paulo Bertinetti, costuma rodar por essa região em meio à natureza. Ele gosta do campo e é um entusiasta da hidrovia. Ele
conta que a navegação pela Lagoa dos Patos já vem sendo feita nos últimos anos com sucesso e entende que o uso também da Lagoa Mirim, ligando o Brasil ao Uruguai, pela via lacustre, contribuiria para o desenvolvimento do sul do estado. O empresário já viveu em Nova York e viaja por todo o mundo. Diz que o potencial da bacia gaúcha é imenso para transportar produtos, receber indústria nas suas margens e para o turismo. Lembra que na Califórnia o Pier de Santa Mônica está sempre cheio de gente consumindo. Na Itália, as pessoas comem e bebem em bares que colocam cadeiras na beira do mar, às vezes em meio a pescadores. Ele acredita que o mesmo poderia acontecer por aqui. Essa expansão das charqueadas em Pelotas acabou refletindo por toda a bacia da costa atlântica do Rio Grande do Sul. Originou o surgimento de povoações que tiveram um papel importante no desenvolvimento da região. São Lourenço do Sul, nas margens de um arroio que deságua na Lagoa dos Patos, viu nascer um porto que chegou a movimentar dezenas de embarcações todos os dias. Fundado na segunda metade do século XVIII, foi depois da independência do Brasil que o terminal ganhou impulso. O seu nascimento foi inspirado no italiano Giuseppe Garibaldi, que lutou ao lado dos farrapos e depois foi o herói da unificação da Itália. Antes de partir para Santa Catarina e fundar a República Juliana, em Laguna, que durou apenas alguns meses, o aventureiro manteve seus 2 lanchões abrigados na beira do arroio São Lourenço. Partiu dali em direção às terras catarinenses. Navegou pela lagoa até a ponta onde hoje fica Palmares do Sul, e dali os barcos foram levados alternando entre terra e mar até Conceição do Arroio, atualmente município de Osório, e depois até alcançar Torres, onde pelo mar chegou a Laguna. O périplo inacreditável não salvou a República vizinha. Os farroupilhas foram derrotados pelas tropas imperiais. Mas se não teve sorte na batalha, Garibaldi venceu no amor. Em Laguna conheceu a Anita Garibaldi, mulher casada que abandonou o marido para se juntar a ele e mais tarde morrer enquanto seu amado transformava a Itália em um país unificado. A aventura de Garibaldi convenceu o fazendeiro José Antônio Guimarães, dono das terras das margens do arroio, a construir um ancoradouro melhor equipado. O terminal virou um entreposto comercial, atraindo embarcações e empreendedores. Um desses pioneiros foi Jacob Heingantz, um judeu que era comerciante em Rio Grande e fundou ali uma colônia de imigrantes europeus nos arredores da vila. A unidade chegou a ser a maior produtora de batatas da América do Sul. E esse produto era escoado pelo porto para todo o Brasil e mesmo para outros países, inclusive da Europa. A consolidação de São Lourenço como polo de navegação fez surgir na cidade estaleiros para a construção e reparos de navios. Foram dezenas na época e hoje restam apenas alguns poucos que atendem basicamente pescadores e esportistas. No auge, iates, veleiros, vapores foram construídos nas margens do arroio. As águas às vezes traiçoeiras da lagoa também provocou tragédias até hoje lembradas. O mestre José Ferreira caiu na água e seu corpo desapareceu enquanto seu barco, o iate Álvaro, era açoitado por ventos traiçoeiros. Alguns acidentes aconteciam mesmo sem o barco sair do porto. O marinheiro Albino Mendes, do Cristóvão Pereira, estava pintando o mastro da embarcação, caiu do topo do iate sobre o convés e teve morte instantânea. A movimentação intensa de barcos na hidrovia dificultava o trabalho de fiscalização, mesmo sendo bastante organizada para a época, e gerava situações insólitas, como o contrabando de cachaça que vinha de Itapuã. Os barcos cheios de barris de aguardente ficavam ocultos nos juncos próximos. À noite, descarregavam no saco da barrinha, driblando a fiscalização e sem pagar os impostos devidos, mas fazendo a alegria de marinheiros e de outros trabalhadores da vila. A operação clandestina era conhecida de todos e famosa na região inteira. A Barra de São Lourenço era sinalizada por faroletes situados em terra, abastecidos por querosene, acesos no final da tarde pelos faroleiros. Esses equipamentos foram substituídos mais tarde pelos de acendimento automático, encerrando a profissão de faroleiro na região e simbolizando o fim de uma era intensa e romântica da navegação na hidrovia.
A expansão da hidrovia levou ao nascimento de povoações por toda a sua margem, e que hoje formam cidades como Rio Pardo e Cachoeira do Sul, subindo o rio Jacuí. Nos seus afluentes nasceram Triunfo, Taquari, Estrela, Bom Retiro do Sul e tantas outras cidades. Os habitantes de localidades da Serra, como Bento Gonçalves e Caxias do Sul, que não eram servidas por cursos de água, transportavam suas mercadorias em carroças puxadas por bois, por meio de trilhas até os portos próximos. Na metade do século XIX, Porto Alegre se consolidava como centro desse tráfego. Companhias de navegação com dezenas de vapores movidos a carvão e gasolinas, barcaças que usavam combustível derivado de petróleo, proliferavam por toda a hidrovia. Esta região ocupa cerca de 40% da superfície do estado, mas concentra em torno de 70% da população e da economia gaúcha. O transporte pelas águas, decisivo para o surgimento da província de São Pedro no século XVIII, cresceu durante os tempos do reinado no Brasil. Já no fim do século XIX e até a década de 50 do século XX viveu seu apogeu. Empresas como a Navegação Arne, fundada por Jacob Arne em 1875, prosperaram rapidamente. Nos primeiros anos da República eram dezenas. Entre 1920 e 1930, a Arne chegou a ter uma frota de 42 barcos e 365 funcionários, diretos, além de outros 1.500 indiretos. Era a maior transportadora fluvial do estado, com sedes em diversas cidades. Tinha estaleiro próprio e oferecia linhas entre diversas cidades carregando passageiros e cargas. Os grandes barcos levavam até 100 passageiros e 20 tripulantes. O luxuoso vapor Estrela, sempre que chegava e saía do porto de Estrela, provocava intensa movimentação nos trapiches, na escadaria de acesso e nas curiosas machambombas, que era um engenhoso sistema de trilho que permitia levar ou retirar a carga dos barcos para cima ou para baixo na barranca do rio. Um personagem que ficou famoso nessa época no Taquari foi o João Risada. Ele levava pessoas de uma margem para outra do rio em um pequeno barco a motor. Dono de uma voz poderosa, sempre que se aproximava de uma das margens, soltava uma gargalhada sonora que ecoava rio adentro, avisando e advertindo os passageiros e aqueles que estavam juntos aos trapiches. As viagens pelas águas eram um acontecimento marcante. Os passageiros da primeira classe nos vapores de luxo, tipo Porto Alegre, tinham o privilégio de sentar à mesa com o comandante. Era ele quem servia um a um os pratos de sopa na abertura das refeições e que eram entregues aos demais comensais por um garçom. O cardápio era à base de pescados do próprio rio, como jundiá, traíra e pintado. As bebidas eram resfriadas com barris de gelo. O chimarrão podia ser sorvido a qualquer hora e em qualquer local do barco. Os vapores e a maioria dessas embarcações que se engravam nas águas dos rios e lagoas da bacia desapareceram por completo. Em Triunfo, o secretário de Turismo e Cultura, Rogério Pizeta, exibiu orgulhosa maquete em miniatura do vapor Oswaldo Aranha, construída a partir de uma foto da embarcação e exposta na sede da secretaria. O turismólogo Flávio Wanderlich, diretor de turismo da Prefeitura de Rio Pardo, recorda dos tempos em que era garoto e costumava viajar nas gasolinas que trafegavam pelos rios Pardo e Jacuí. Uma delas, a Mariante, pertenceu a seu avô. Ele sente saudades das redes e beliches onde dormiam a bordo. Seu primo, Paulo Roberto, nunca esqueceu o aniversário que comemorou a bordo da Mariante, com a participação de parentes e de toda a tripulação. O porto de Rio Pardo, hoje abandonado, restando apenas ruínas de trapiches e armazéns, foi importante na ligação entre o centro do estado, a capital, e o porto de Rio Grande. Cachoeira do Sul, um pouco mais para o norte, viveu situação semelhante. Depois de grande movimentação até os anos 50 do século passado, entrou em decadência e hoje praticamente não guarda nem sinais desse passado. O Porto de Rio Grande, que surgiu como um modesto trapiche para atender embarcações militares, com a fundação da vila, com o crescimento da economia
passou a ser o terminal de escoamento dessa riqueza. Até o final do Segundo Império, recebeu poucos investimentos e suas instalações eram precárias. Já quase no fim do Império, nos anos de 1870, começou um movimento para a modernização do terminal. Uma das medidas necessárias era resolver o problema de acesso à Barra do Canal, que, dependendo das condições climáticas, impedia a entrada e saída de navios. Ganhou força a ideia de construir muros de proteção dos dois lados do canal, sistema de moles que hoje é um símbolo da cidade. O projeto foi apresentado pelo engenheiro rio-grandino Honório Bicalho, mas os altos investimentos exigidos deixou a proposta em banho-maria por várias décadas. Apenas no início do século passado, as obras dos moles foram de fato iniciadas. O empreendimento foi tocado pelo empresário norte-americano Percival Farquhar, nome recebido com muito ceticismo entre comerciantes e políticos. É que ele foi o responsável pela construção da famigerada ferrovia Madeira-Mamoré, bancada pelos governos brasileiros como pagamento à Bolívia pela posse do território do Acre, que pertencia ao país vizinho e estava ocupada por seringueiros brasileiros. A estrada provocou a morte de centenas de operários que contraíram doenças tropicais como a malária e nunca foi de fato utilizada, sendo engolida pela selva amazônica. Pois é, Farquhar acabou sendo o construtor dos moles da Barra do Rio Grande, mas também no sul do Brasil as coisas não andaram tranquilas para ele, que teve muita dificuldade em conseguir financiamento para a obra na Europa e nos Estados Unidos. O gigantismo do projeto rivalizava na época com a abertura do Canal de Panamá. Finalmente, em 1908, um navio cruzou a barra inaugurando a obra. A conquista da Barra de Rio Grande estimulou a expansão da navegação pela hidrovia e beneficiou os portos de Pelotas e Porto Alegre, que ganharam investimentos mudando de status e criando instalações rápidas a receber embarcações maiores. O complexo portuário da capital começou a ser implementado em 1911, por iniciativa do governo do estado. Aos poucos foram sendo construídos os cais Mauá, Marcílio Dias e Navegantes. O terminal chegou a se movimentar dezenas de navios todo dia. Hoje o número é bastante reduzido. O Porto de Pelotas, que funciona desde o advento das charqueadas, embora a maior parte da produção fosse escoada por Rio Grande, também mereceu investimentos a partir das primeiras décadas do século passado. O porto, com as características atuais, foi inaugurado em 1944. Com instalações bem mais modestas que Rio Grande e mesmo Porto Alegre, o terminal entrou em decadência nos anos 70 do século passado. A retomada vem sendo impulsionada pelo terminal de toras da celulose rio-grandense, que utiliza para o transporte desses produtos entre Pelotas, cidade de Rio Grande, e a fábrica em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. A decadência do modal hidroviário foi provocada pela opção pelo rodoviarismo. A partir dos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, uma referência ao movimento criado por João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, que levou a música brasileira às plateias internacionais. O investimento maciço nas estradas de rodagem e na indústria automobilística, em poucos anos levou às cordas a navegação em águas internas do Brasil e, particularmente, no Rio Grande do Sul. O sistema ferroviário também viu sua fase áurea coincidir com os melhores tempos da hidrovia. Nesses saudosos tempos, muitos acontecimentos entraram para o folclore da navegação no sul do Brasil. O mulato Afonso morava em um casebre nos arredores da antiga doca de frutas nas margens do lago em Porto Alegre. Ele não gostava da luta das ruas, era um pobre ladrão de rio. À noite saía em um caique para exercer sua atividade. Batia os remos mansamente, quase sem fazer ruído, nas águas, encostava em um dos navios fundeado ao largo, rondava a embarcação, sondava os movimentos da escuridão e tentava a abordagem. Subia pela corrente da âncora como um vulto e deslizava como uma sombra pelo convés. A tribulação tinha ido
praticamente toda para os bordéis baratos do centro de Porto Alegre. Alonso recolhia rápido o que podia e que fosse leve e valioso, e de fácil colocação na venda para o receptor. Aquela noite sem lua parecia ideal para essa ação. Ele já tinha campanado o cargueiro holandês durante todo o dia. Os poucos vigias que permaneciam no navio acabaram pegando no sono, despreocupados com a segurança. O pirata lacustre entrou no barco, invadiu o primeiro camarote que encontrou aberto e viu 2 grandes sacos escondidos sobre o beliche, cheios de perfumes franceses, relógios suíços, gravadores de fitas e outros objetos dignos de uma grande pirataria. Era muito mais valioso do que os artigos que costumava pilhar. E a tentação acabou sendo mais forte. Ele colocou o que pôde em um dos sacos abarrotados que pôs sobre os ombros, mas tropeçou na soleira da porta do camarote e a queda barulhenta acordou a madrugada sonolenta no convés e despertou o vigia e outros marinheiros, que cercaram o marginal. Alonso, apavorado, reagiu desferindo pontapés de faca no escuro. Acabou dominado pelos tripulantes. A polícia foi chamada, prendeu o bandido e constatou que o vigia, ensanguentado, jazia morto no piso. Ele havia sido atingido por uma facada mortal. E a vida do pirata do Guaíba continuaria próxima das águas, mas agora no velho casarão da volta da cadeia, vizinha do porto e que era a penitenciária de Porto Alegre. A Barra do Ribeiro, Gilberto Fechner, conhecido como Giba, é outro personagem marcante da hidrovia. Hoje tem 80 anos. Cresceu no período áureo da navegação na cidade, que fica na ponta sul do Lago Guaíba. Ele conta que quase veio ao mundo a bordo de um vapor. Como não havia na época hospitais na cidadezinha, seu pai levou sua mãe para ter o filho no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, que fica a cerca de 50 quilômetros de distância pelas águas. Giba lembra que sua mãe necessitava ir à capital todo mês, e ele acabava fazendo essas viagens com ela. Normalmente era tranquilo, relembra ele, mas quando caía tempestade ou havia vento forte, o barco ondulava muito. O comandante do vapor, Santa Cruz, o seu Olavo, aos berros, então, mandava todo mundo para o lado contrário àquele que estava sendo empurrado pelos ventos. E assim conseguia equilibrar a embarcação e seus 35 passageiros e tripulantes. Nem dava tempo dele sentir medo, mas não era nada engraçado, recorda Giba, agora sorrindo das aventuras da época em que era um garoto. O transporte pelas águas do Rio Grande do Sul, depois de mais de 2 décadas jogado ao ostracismo, ensaia um forte movimento de retomada. O sinal mais evidente é a implantação da rota entre os terminais Santa Clara e Rio Grande. A partir dessa linha bem-sucedida, novos projetos começam a aparecer. O Terminal das Toras, que já mencionei, lá em Pelotas, as instalações de Porto Alegre, do porto, da capital, a ligação entre o Uruguai pela Nova Mirim e até agora uma linha de passageiros, o catamarã, entre Porto Alegre e Guaíba, surgiu há poucos tempos. O investimento do grupo Wilson Sons está servindo de modelo para novas iniciativas visando aproveitar melhor o modal aquaviário. A aposta na hidrovia é endossada pelo diretor comercial do Tecom Rio Grande e do Terminal Santa Clara, René Vlach. Ele enxerga nesse sistema um potencial adormecido, subutilizado. Experiente, há mais de 30 anos atuando no segmento de navegação, René diz que o grupo Wilson Sons, que administra os 2 terminais, acredita no crescimento da movimentação de cargas pela cabotagem, que é o transporte feito em águas dentro de um mesmo país. A rota ligando Rio Grande e Triunfo foi criada há poucos anos e ainda está em fase de consolidação. Mas ele destaca que já está claro que proporciona um transporte mais sustentável, seguro e barato para as mais variadas cargas. A linha implantada tem um barco partindo a cada 2 dias dos 2 terminais. Ele relata
que em outras partes do mundo a hidrovia movimenta milhões de toneladas em comboios de barcas formando filas intermináveis. Cito o caso do rio Reno, na Europa Central. Ele conta que nas margens desse rio, em Duisburg, na Alemanha, aterraram uma área de mangue e construíram ali o maior porto fluvial do mundo. A conquista da Barra do Rio Grande abriu o caminho das águas para a exploração da bacia do Sudeste Gaúcho em meados do século XVIII, navegando pelos canais, lagos e rios, forjando a ocupação, a povoação e o desenvolvimento da porção mais ao sul do país. Esses quase 300 anos foram recheados de ousadas passagens que ajudaram a moldar o caráter da população dessa terra, que era inóspita e sem dono, originando uma saga que se renova o tempo todo, escrita por personagens que desejam seguir navegando enquanto suas forças assim o permitirem. É o caso do marinheiro que fecha o relato dessa breve história da hidrovia do Rio Grande do Sul. Trata-se do comandante Vitrolinha, que mesmo depois de quase 40 anos navegando, ainda se emociona quando o navio que hoje comanda o Trevo Roxo começa a se movimentar no Cais do Tecom, em Rio Grande, num dia frio de junho, e inicia mais uma viagem de 23 horas até atracar no terminal Santa Clara. Ele vem de uma família de marinheiros. O avô tinha um barco que abastecia a doca de Porto Alegre com frutas e legumes do Vale do Jacuí. O pai foi prático de navio na mesma companhia Navegação Aliança em que ele trabalha. Aos 59 anos de idade, o experiente Marujo brinca anunciando que tem duas coisas que não lembra mais quando ouviu pela última vez. O seu nome de batismo, José Vanderli da Silva Batista, e os protestos da mulher, ainda nos tempos de namoro, pedindo para ele trocar de profissão. O apelido ele ganhou ainda garoto no barco do seu pai, dado pelo cozinheiro de tanto ouvir ele falar e que disse: "Você é uma vitrolinha". O primeiro emprego do seu Vitrolinha foi no rebocador Laçador. E já nas primeiras semanas ele passou por um batismo de fogo. Lembra que estava bem calmo a bordo, quando de repente caiu um temporal terrível e o barco subia e descia batendo com força nas águas, as ondas cruzavam pelo convés por cima dos tripulantes e ele agarrava no que conseguia, vestindo bermuda, camiseta e chinelos, muito assustado. Mas não só sobreviveu, como teve certeza que aquela seria sua profissão para o resto da vida. Orgulhoso, Vitrolinha revela que não enjoa a bordo, ao contrário de muitos colegas. Nesses anos todos embarcado, disse que já ouviu muitas histórias que passam de boca em boca entre os marinheiros. Uma delas, do pai, que contava que na década de 50, uma vez piratas chegaram de lancha, atacaram o vapor Geni naval. Armados, abordaram os tripulantes e passageiros e roubaram joias, dinheiro e mercadorias. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. O comandante puxa pela memória e garante que em todos esses anos trabalhando em navegação, nunca ouviu falar de ataques a barcos como o que foi narrado por seu pai. Mas nos dias e noites calmas a bordo, como acontece na maior parte do tempo, ele se delicia ouvindo histórias fantásticas contadas por marinheiros. Uns dizem que já viram bolas de fogo saindo das águas, passando perto do navio e sumindo atrás do Morro da Formiga, ali em Itapuã, logo na saída de Porto Alegre. Outros garantem ter visto um veleiro fantasma, com as velas esfarrapadas, todo iluminado, navegando próximo ao saco do Barba Negra na Lagoa dos Patos. Essas histórias, em geral, observa Vitrolinha, são narradas por marinheiros jovens. E se são ou não verdadeiras, pouco importa. A lição que fica é que vale a pena acreditar na força da imaginação da juventude, que hoje representa a maior parte dos profissionais que trabalham em terra
ou embarcados e que serão os responsáveis pelo futuro da hidrovia nesse mar de dentro do continente de São Pedro que narramos nesse livro. Então, esse projeto foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A produção foi de Lisboa e Rocha e patrocínio do Grupo Wilson Sons, um dos maiores operadores logísticos do país. Foram produzidos 1000 exemplares distribuídos gratuitamente a escolas, bibliotecas, museus no Rio Grande do Sul e universidades federais em todo o país, além de pessoas interessadas sobre o tema. 50 desses livros, na versão áudio descritivas, foram distribuídos a instituições educacionais para deficientes visuais. Muito obrigado pela atenção de todos.